Entrevista com Kátia Gisele de Souza, auditora fiscal da Receita Estadual e chefe da Divisão de Estudos Econômicos e Tributários da Receita Estadual. E aqui eu abro o site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e tem uma manchete bastante impactante, e que bom que ela é positiva, que diz o seguinte: setores produtivos do Rio Grande do Sul mantêm um ritmo de recuperação e aumentam vendas em julho. Comercialização da indústria cresce 30% em relação a maio, o varejo expande 40%. Impacta porque nós sabemos que a enchente devastou o Rio Grande do Sul, mas também é preciso ressaltar que, claro, a base ali de maio era muito ruim em função da paralisação do Estado, da economia do Rio Grande do Sul, e obviamente os números seriam bons, mas eu acho que a gente não esperava números tão bons. E que ótimo, que bela notícia. A gente vai então agora conversar com a Kátia para expandir e tentar entender melhor esses números positivos aqui no Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, bom dia, Kátia. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite. De fato, né, é sempre bom a gente trabalhar com notícias positivas, principalmente quando a gente trata sobre a economia, né, que envolve aí diretamente a vida de todos os gaúchos. Esses resultados positivos de curto prazo, eles estão muito relacionados tanto às medidas dos governos, né, federal e estadual, que fizeram aí diversos programas de apoio, né, os programas sociais em que injetaram diretamente dinheiro na economia e foi muito direcionado justamente aí para o varejo, para o atacado, onde a gente tem números positivos, né? E também outras medidas mais amplas, né, em relação, por exemplo, ao Devolve ICMS linha branca, né, em que as pessoas que moram em regiões afetadas pela enchente têm direito à devolução do ICMS na compra de produtos da linha branca. E só esse programa já injetou 14 milhões de retorno para a sociedade aqui no Rio Grande do Sul, né? Além disso, a própria iniciativa privada, também o próprio mercado respondeu rapidamente, né, o que trouxe impacto positivo. Nessa mesma notícia que tu acabaste de ler, também traz ali informação que, por exemplo, o desempenho do setor coreiro calçadista, a recuperação foi muito rápida. Esse mês, ontem, nós tivemos, por exemplo, uma live, né, com os representantes do setor, e lá eles até colocaram que até eles se surpreenderam, mas a resposta veio dos próprios clientes, né? Então, aqui é um setor que vende muito para fora do estado, as vendas para fora do estado superaram a expectativa e eles, né, acreditam isso ao próprio apoio que veio do mercado dos clientes no sentido de reforçarem as compras e poder dar um gás nesse momento que, né, as empresas estão precisando muito. Esse que é um setor que emprega aí diretamente cerca de 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul, indiretamente, até onde eu recordo, assim, são mais de 300 mil empregos. Então o setor coreiro calçadista, sem dúvida nenhuma, é muito importante, e que ótimo saber dessa recuperação relâmpago, digamos assim. Um outro ponto que eu queria destacar contigo, Kátia, referente ao ICMS. Havia uma projeção lá em maio, quando o estado foi devastado pela enchente, de uma queda de 11 bilhões até dezembro. E a gente vê, inclusive, que o ICMS, a arrecadação, está melhor do que o ano passado, que também tivemos problema com enxurrada, com enchente, mas não tanto quanto em maio. Surpreendeu a vocês, técnicos da Receita Estadual? De certa forma, surpreendeu essa resposta tão rápida, né? Afinal, tudo que a gente passou, nós não tínhamos passado antes, então não saberíamos exatamente como o mercado iria se portar. No entanto, assim, as expectativas que nós tínhamos, né, no final do ano passado, as projeções para 2024, elas eram muito positivas, né? A gente vinha numa sequência aí de medidas, de respostas do mercado que estavam desenhando para um crescimento, de certa forma, até maior, mas estamos, né, num cenário positivo ainda, só que a gente não consegue, de fato, precisar quanto tempo isso vai durar, né? Como eu falei aqui, a gente está falando de respostas de curto prazo, diretamente relacionadas a dinheiro injetado na economia do Rio Grande do Sul, que está sendo utilizado aí, né, para reconstrução das casas, para reposição de tudo que foi perdido, né? Mas a gente não sabe quanto tempo isso leva ainda, né? Por quanto gás ainda teremos pela frente, né?
nós temos, né, se tu me permite falar, uma oportunidade de análise que até que eu gostaria de divulgar, é que além dos indicadores que nós produzimos aqui todos os meses, e também queria ressaltar que a Receita Estadual do Rio Grande do Sul é o único fisco no Brasil que produz esses indicadores e que dá transparência a essas informações, né, dá esse nível de acesso aí ao desempenho da economia gaúcha, o que é um privilégio das empresas que estão aqui instaladas. Além da divulgação, a gente faz todos os meses lives com os setores. Fazemos 5 lives com 5 setores diferentes e lá a gente consegue aprofundar essa análise, porque a gente traz os números e o setor, né, os empresários que representam ali através das entidades, trazem as análises, as perspectivas, né, como que o mercado está de fato se portando e o que a gente pode ver pela frente, né? A gente tem os números, mas de fato o cenário como um todo ele precisa ser analisado com diversos olhares. E o olhar da iniciativa privada complementa, né, no momento que a gente faz os diálogos setoriais. Então, os diálogos setoriais acontecem todos os meses. Lá no canal do YouTube da Secretaria da Fazenda podem ser acompanhados por qualquer pessoa que tem interesse, né, no setor, na informação. E acompanhando a gente consegue ver quais são as perspectivas. Ontem nós fizemos o de coreiro calçadista, agora às 9 horas nós vamos ter com o pessoal do setor de plásticos, né? E é uma forma da gente, né, complementar essa visão aí, o que aconteceu de fato, que veio dos números das notas fiscais, com o que o mercado está vendo, né, o que os empresários podem demandar, demonstrar para a gente de perspectivas e oportunidades para o Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, essa transparência do fisco gaúcho traz credibilidade, não somente junto ao empresariado que precisa e gosta de saber do andamento da economia, quanto para o pagador de impostos, né? Afinal, se o ICMS está subindo é porque nós estamos pagando mais impostos. E essa transparência é importante justamente para dar credibilidade e sabermos como anda o nosso estado até para futuros investimentos. Falando em investimento, a expectativa de incremento com a aprovação ontem do projeto de lei que retoma os empréstimos do Pronamp Solidário. Como é que é a tua avaliação, Cati, essa expectativa de incrementar ainda mais a receita no estado? São essas medidas que contribuíram muito para essa retomada, né, de curto prazo e que são fundamentais, porque a gente ainda, né, está vendo aí boas respostas do mercado, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa que precisa ser reconstruída, né? Muito dinheiro que o Estado ainda vai precisar para diversos investimentos até maiores e a sociedade também, né? Então, com certeza, essa é uma medida muito positiva e importante que vai ajudar todos nós. E assim, essa era a resposta que se esperava de fato, né? Certo. Kátia Gisele de Souza, auditora fiscal da Receita Estadual e chefe da Divisão de Estudos Econômicos e Tributários da Receita do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por nos atender, o Jornal da Mix, nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigada também. Bom dia. Obrigado mais uma vez a Kátia.